Olá, alunas e alunos do sexto e sétimo anos da Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que continuam aí nesse nosso distanciamento social? Seguem bem? Seguem tranquilos? Tomara que sim, espero que sim, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um resumo bem pequenininho, uns tópicos sobre a história do teatro no Brasil, tá bom? Vai ser bem rapidinho, vai ser um vídeo bem curtinho, não vou me aprofundar muito, porque a gente não tem o foco principal de trabalhar com teoria, tá bom? Então, principalmente a galerinha do sexto ano, né? O nosso curso na escola de teatro não tem esse propósito, né? Nosso curso ele é prático, né? São jogos teatrais, exercícios teatrais, e o processo, né? A minha função com vocês é de um provocador, né? Para provocar em vocês, instigar vocês a criatividade, a criação, né? O pensamento, enfim, ser um mediador para mediar os jogos teatrais, mediar a criação de cenas, criação de personagens. E a teoria, principalmente para a galera do sexto e até para o sétimo também, não é o foco principal, não faz muito sentido, mas como estamos aqui isolados, distantes, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do teatro no nosso país, só para vocês terem como informação. É importante ter esse conhecimento, né? É sempre importante saber sobre a história do nosso país, no caso, sobre a história do teatro nele, né? Que eu vou contar um pouquinho para vocês. E se caso alguém do sexto ou do sétimo ano tiver interesse em futuramente, ou até hoje também, né, no presente, daqui a pouquinho, trabalhar, né, com a área de teatro, né, ser artista, ser ator, ser atriz, ser diretor, sei lá, dramaturgo, enfim, o que vocês quiserem, é importante que vocês saibam pelo menos um pouquinho da história do teatro do nosso país, tá bom? Eu queria começar falando de uma coisa muito, muito importante, porque a maioria das pessoas, muitas ainda até hoje, pensam que o teatro no Brasil começou com os jesuítas, na catequização dos indígenas. Existe uma teoria de que a origem do teatro brasileiro, né, os primeiros movimentos teatrais no Brasil foram dos jesuítas para catequizar os indígenas, né, porque eles acharam o teatro como um meio, um veículo, uma ferramenta mais fácil, sabe? Um facilitador para contar a história de Jesus Cristo, né, a história cristã, enfim, toda essa questão de religiosidade, para catequizar, né, enfim, para trazer essa cultura e essa religião europeia para os nossos indígenas aqui, nossos povos originários. Mas na verdade não é bem isso que aconteceu, né? Essa teoria já caiu por terra e vários historiadores, né, pesquisadores em geral aí, artistas, enfim, tanto do meio acadêmico, né, quanto artistas em geral, né, historiadores, pesquisadores, enfim, já teatrólogos também, né, já trouxeram, já descobriram novas informações pra gente de que havia sim teatro no Brasil, né, antes da chegada dos jesuítas, que os povos originários, né, como são chamados os nossos indígenas, né, já faziam teatro aqui, né, já tinha uma manifestação teatral nos seus rituais, né, nos chamados rituais indígenas, né, tanto nas festas, nas comemorações, nos rituais mais de espiritualidade, né, com as questões das entidades divinas, espirituais dos indígenas, né, de vários grupos aqui do nosso país. Eles tinham o teatro como uma das manifestações nessas festas, nessas homenagens, nesses rituais, nessas contações de histórias, né, para os mais jovens, sobre cada grupo, sobre cada etnia, né, cada etnia indígena tinha uma forma de passar essas histórias de geração para geração, e o teatro era uma das maneiras usadas. Enfim, é bom a gente saber disso, tá? Então eu quis trazer para vocês essa curiosidade de que já havia um teatro no Brasil antes da chegada dos europeus aqui, tá? Os indígenas faziam o teatro da forma deles, já havia uma linguagem teatral, um estilo teatral aqui no nosso país, tá bom? Claro que depois a gente teve esse momento, sim, né, com os jesuítas catequizando os indígenas, que é um outro momento do teatro brasileiro. A gente não pode deixar de falar também dos escravizados, né? Vocês já estudaram isso, né? Pessoas, né, de vários países da África foram escravizadas, né, e vieram para o Brasil à força para trabalhar como escravos, infelizmente, e esses escravizados, eles também faziam teatro, né, no momento que era permitido, que era possível, né, no momento difícil que eles passavam, desse período triste da história do nosso país. Mesmo assim, eles faziam teatro
também como rituais para as entidades, né? As entidades religiosas dessas religiões de matrizes africanas, né? Que vieram para o nosso país com os escravizados. Teatro também era usado nessas manifestações, nesses rituais para as entidades. Então é importante deixar claro a participação desses indivíduos, dessa sociedade aí também na história do teatro no Brasil. Agora, o teatro da maneira que a gente conhece hoje, mais essa questão do assistir teatro, um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, começou mais foi com a família real. Com a vinda da família real para o Brasil, a partir do ano de 1808, é que a gente teve essa questão do assistir teatro, que foi criando essa tradição do teatro mais europeu. Por quê? Porque a família real convidava, contratava, trazia companhias internacionais, companhias estrangeiras, para virem para o Brasil para apresentarem os seus espetáculos. E havia até um termo muito ruim, muito preconceituoso, muito pejorativo de dizer que era uma maneira de civilizar, que aquilo era civilização, né? É muito triste falar isso, né? Chamando a população daqui de não civilizada, né? Mas infelizmente é um outro registro de nossa história falar que vai civilizar a partir do teatro, né? Enfim, trazendo o que é civilizado de fora, tendo a Europa como modelo. É o que passou nesse período da história do nosso país, até o teatro brasileiro ganhar a força que tem hoje, não precisando ficar copiando da Europa e tudo mais. E aí, por muito tempo, né, as companhias internacionais, né, companhias de fora que apresentavam peças teatrais no nosso país, até que chegou o momento da proclamação da República, né? Vocês já devem estar estudando isso em história, se não vão estudar daqui a pouquinho. Quando proclamou a República, a partir desse momento é que começou a se criar essa questão do fazer teatral e do assistir teatro, que pessoas começaram a se interessar em ser ator, atriz, né, dramaturgo, enfim, começou a ter esse desejo, e de pessoas que também começaram a se interessar em assistir peças teatrais. Então foi aí que começou a formar tanto a formação dos atores e atrizes, quanto também dos espectadores. Um momento posterior que começa a marcar bastante o teatro brasileiro, já depois da República e tudo mais, chama-se comédia de costumes, tá? Comédia de costumes é a nomenclatura de um período do teatro brasileiro bem forte, que a gente tem destaque para os textos do Martins Pena, tá? Um dramaturgo chamado Martins Pena, que é muito, muito famoso, muito marcado nessa época da comédia de costumes. A gente tem também nesse período depois, posteriormente, o teatro de revista. O que era o teatro de revista? O teatro de revista era meio que uma retrospectiva do ano. Era um teatro que fazia uma retrospectiva, que contava, que pegava tipo um resumo dos fatos importantes, geralmente com um tom mais assim, mais provocativo, também meio brincalhão. Era o chamado teatro revista, tá? Teatro de revista. E depois, um pouquinho depois, teve o Teatro do Estudante do Brasil, TEB, Teatro do Estudante do Brasil. Isso foi em 1938, tá? Nesse momento, as peças começaram a ser mais ensaiadas, decoradas, de uma maneira assim mais séria, sabe? Não que antes não se fazia teatro sério, tudo era muito importante, mas o teatro era um pouco mais livre, mais improvisado, né? Mais solto. E aí, a partir de 1938, com esse Teatro do Estudante do Brasil, se passou a decorar, a ensaiar, a caminhar para uma coisa mais profissional, tá? Isso tudo num teatro que a gente chama de um teatro mais do velho teatro brasileiro, tá? Quando a gente chama do teatro moderno, né, que alguns historiadores apontam como teatro moderno no Brasil, a gente fala de uma peça que marcou muito, uma peça que chama Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Ela foi apresentada pela primeira vez em 1943, tá? E foi uma peça que foi, assim, aclamada pela crítica. A crítica apontou que ali havia um crescimento do teatro brasileiro. Então ficou marcado ali como um divisor ali para a gente estudar a história do teatro como o teatro moderno a partir dali, né? Foi uma quebra de padrões que teve, né? Os padrões dos formatos de como as peças eram apresentadas antes foi se transformando, teve uma quebra de padrões muito grande, muita coisa mudou. Inovação em cenários diferenciados, iluminação, uma iluminação diferente que não era usada ainda, começou a ser usada, enfim, inovações no teatro, a interpretação dos atores ficava numa coisa meio entre o expressionismo
modernismo e o naturalismo, que era uma novidade também para a época. E assim, fortaleceu muito, né? Surgiram grandes companhias no eixo Rio-São Paulo, né? Cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, que a gente chama desse eixo Rio-São Paulo, por uma questão econômica, por uma questão política, né? Porque toda a concentração principal, né, política e econômica do país estava naquele eixo Rio-São Paulo. Isso acabou indo também se refletir na cultura e na formação das grandes companhias de teatro aqui do nosso país. E tem o surgimento também nessa época do diretor dramaturgo, que é a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que dirige o espetáculo, também é o autor, também é o dramaturgo, né? Uma novidade que fica natural, começa a ganhar força nessa época. E aí a gente tem também o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que é um teatro assim, que ficou bem marcado, muito importante na história do nosso país pela formação de grandes atrizes, grandes atores da história do teatro brasileiro, como, por exemplo, a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro surgiu no Teatro Brasileiro de Comédia, né? Vocês todos devem conhecê-la, se não pelo teatro, onde ela tem um trabalho belíssimo, né? É uma atriz reconhecida e amada, né? A Fernanda Montenegro. Se vocês não conhecem pelo teatro, conhecem pela televisão, pelo cinema, né? Que também ela trabalhou. Então, é um teatro que desenvolveu e revelou grandes atrizes e atores. A gente tem um teatro importantíssimo que é o Teatro de Arena, que surge em São Paulo. O Teatro Arena surge em 1958, tendo como uma das grandes figuras o Augusto Boal. O Augusto Boal, ele é um dramaturgo, um teatrólogo, um diretor brasileiro que é reconhecido no mundo inteiro. Ele tem um trabalho gigantesco, belíssimo, que é o Teatro do Oprimido. Eu não vou entrar para falar para vocês sobre o Teatro do Oprimido, porque isso é conteúdo para as turmas mais velhas, tá? Vocês vão ver isso a partir do 9º ano só, e principalmente no ensino médio, tá? Se vocês continuarem na Cultura Viva e continuarem fazendo aula comigo, no 9º ano, ensino médio, vocês começam a ver, tá? O Teatro do Oprimido do Augusto Boal. Mas é um nome fortíssimo, brasileiro. Hoje ele já é falecido, infelizmente, mas que fez nome no mundo inteiro com um teatro do oprimido, tá? Que mais pra frente, nas próximas séries, vocês vão estudar. Teve uma peça nesse Teatro de Arena que chama Eles Não Usam Black Tie, uma peça que marcou muito, do Jean Francesco Guarnieri, que é o autor dessa peça. Então foram peças que foram surgindo, que era de um teatro mais revolucionário, que apontava e problematizava críticas, fazia críticas sociais e políticas referentes à sociedade daquela época. Enfim, teve uma peça também que se chama Morte e Vida Severina, que é um auto de Natal do João Cabral de Melo Neto. Foi uma peça até que eu fiz depois, claro, bem depois, né? Porque essa peça a gente está falando dos anos 50 aí, anos 60, né? Mas eu fiz também, eu tive a oportunidade de atuar numa montagem de Morte e Vida Severina, que é uma peça do João Cabral de Melo Neto belíssima, e que na época a crítica ficou estarrecida, ficou assim, né, admiradíssima com a poética, sabe, com a sensibilidade, uma peça muito forte. O Teatro de Arena teve essa marcação de peças fortes, peças intensas, que traziam problemas políticos, problemas sociais, né, do país, da nossa sociedade em geral, né? E assim, depois, nesse período ainda, né, desse teatro moderno que a gente fala, tem o teatro oficina, né, que seria uma evolução do teatro cultural e político, né, que a gente pode chamar de um momento aí de uma que ganha força, que você tem uma atenção voltada aí para a contracultura, que também eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente o que é. Enfim, que é um movimento cultural aí alternativo, diferente, que surge nesse tempo também. Tá? Depois a gente entra no que seria o teatro contemporâneo, né? Um teatro que vai caminhando mais para como é feito hoje em dia. Seria o teatro de hoje em dia, né? Contemporâneo significa do nosso tempo, né? Do tempo que estamos agora. E aí a gente tem um período que é o seguinte, né? Nesse períodozinho aí do Teatro de Arena, nessa viradinha do que a gente chama de teatro moderno para o teatro contemporâneo, a gente tem uma questão histórica muito forte no nosso país, que é a ditadura militar. Não sei se vocês já estudaram isso em história, devem estudar daqui a pouquinho, né? Em 1964 a gente teve o golpe militar aqui no Brasil, e isso afetou diretamente também o teatro, porque muitas peças foram censuradas. Elas não podiam serem apresentadas pelo conteúdo que tinha, né? Passava pelo censor, né? Que era uma pessoa responsável pela censura, né? Ele lia o texto, e se tivesse alguma coisa que ele considerava que não era bacana, que eles chamavam de subversivo, enfim, qualquer conteúdo que eles não quisessem,
não tinha liberdade de expressão, era censurado, então a peça não podia ser apresentada. E muitos artistas, né, foram exilados. Para quem não sabe, aí galerinha, o exílio é quando você sai do país à força, você é obrigado a sair do país, você é mandado embora, expulso. É o exílio, você é exilado. Muitos artistas foram exilados. O Augusto Boal, por exemplo, que eu acabei de falar dele agora há pouco, o Zé Celso, enfim, vários grandes artistas do Brasil foram censurados e foram exilados pela ditadura militar. Então, assim, foram tempos difíceis, tempos bem duros, mas também foi tempo de renovação, de revolução, de muita pesquisa. As pessoas passaram a fazer muitas pesquisas teatrais, a estudar muito sobre o fazer teatro, sobre o teatro em geral. Muitos jovens começaram a se interessar, né? Começaram a montar grupos jovens de teatro, com uma interpretação, uma atuação menos armada, mais fluida, sabe? E com a reabertura da política, quando termina a ditadura militar, e a gente tem uma reabertura política, se vocês estão estudando isso em história, vocês sabem do que eu estou falando, senão daqui a pouquinho vocês vão estudar em história, né? Teve um período que acabou a ditadura e começou a redemocratização do nosso país, voltar com a democracia, correto? Beleza? Nesse momento de reabertura, é muito curioso porque peças que ficaram 6, 7 anos, porque a ditadura militar no Brasil durou 21 anos, né? Veja bem, 21 anos. Então, assim, peças que ficaram vários anos proibidas, finalmente puderam estrear. Então teve esse momento, assim, que foi muito interessante. Peças que ficaram engavetadas, guardadas, depois de muitos anos, finalmente puderam estrear. O teatro do oprimido ganha força, né? Desenvolve e ganha o mundo inteiro nesse período aí também, né? E aí a gente chega num teatro que a gente chama do teatro, né, mais próximo do que a gente está fazendo agora, né, que é o teatro dos dias de hoje, dos tempos atuais, que é um teatro que sai do eixo Rio-São Paulo, né? Companhias menores de vários lugares do mundo, né? De periferias, de cidades menores, fora desse eixo Rio-São Paulo, começam a ganhar força, começam a criar, a produzir muitas coisas, né? A gente começa a produzir peças mais estilizadas. O que seria peças mais estilizadas? Seriam menos realistas, sabe? Deixa claro que é mentira para emocionar de verdade. Porque teatro é uma mentira. E tanto os atores quanto os espectadores sabem disso. É combinado. Mas quando você tenta enganar o espectador, parecer que aquilo está acontecendo mesmo de verdade, né? Criar alguns truques, isso muitas vezes funciona, é legal, é bacana, mas nem sempre é tão potente, tão forte quando você assume que é de mentira. Quando você assume que é de mentira e faz estilizado, enfim, faz as coisas ficarem maiores ou menores, brinca com isso, constrói, desconstrói as personagens aos olhos do espectador, brinca com isso, às vezes você se emociona de verdade mesmo, se transforma, é tocado, mesmo sabendo que é mentira. É um barato que tem no teatro. A gente tem o surgimento desse ator performer, que é o ator que cria. A gente tem o ator intérprete e o ator performer. O ator intérprete é aquele que interpreta. Ele pega o personagem, faz aquele personagem daquele jeito X e pronto, acabou. Mas aí tem o surgimento também do ator performer, que ele cria, ele propõe, ele faz parte da criação da dramaturgia, que é a peça, que é a história, da criação do jogo cênico. Ele propõe coisas a partir da sua consciência corporal, a partir das suas experiências, na montagem daquela peça, ele vai criando. E o diretor... Também surge um novo formato de diretor que até muda a nomenclatura, nem é chamado de diretor, é chamado de mediador, provocador, que é aquele que provoca o ator aí criando o jogo, né? Que media aquele jogo cênico, vai mediando o que está acontecendo para ficar bacana para a peça, né? Uma linguagem bacana, uma estética bacana para ficar interessante e forte para os espectadores assistirem. Beleza? Deu para entender? Esse é um pequeno resuminho, um pouquinho da linha aí da história, né? Do ciclo, na verdade, né? Porque a história não é linear, ela é cíclica, né? Um pouquinho do ciclo aí do desenvolvimento dos fatos, dos estilos que a gente tem do teatro brasileiro, do teatro no Brasil, né? Que eu queria contar um pouquinho para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida vocês me procurem, se alguma coisa não ficou claro, era para ser um resuminho mesmo, não é para aprofundar muito agora com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, brigadinho, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!